pensa sem beber água, tu vives sem beber água. Nós não vivemos sem beber água, a gente não faz nada sem beber água. E a Lagoa do Peri, como o Gabriel falou, hoje ela permite que então o leste e o sul da ilha vivam. Só isso. Abrigando o maior manancial de água doce de Florianópolis e um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica. Abastecendo água de mais de 60 mil residências pelo leste e sul da ilha. Habitat de espécies importantíssimas da flora e da fauna e lar de uma antiga comunidade local. O Monumento Natural Municipal Lagoa do Peri fica no distrito do Pântano do Sul, na costa sudeste da ilha de Santa Catarina, onde se resguarda um enorme valor cultural e de biodiversidade. O Parque Municipal da Lagoa do Peri, ele foi criado em 1981, Parque Municipal da Lagoa do Peri. Mas em 76 a bacia, né, que se tornou o Parque Municipal, já tinha sido tombada também por lei municipal. Então em 76 a bacia da Lagoa do Peri foi tombada como patrimônio paisagístico do município. E em 81 a criação do parque. O porquê da criação é uma resposta que nos leva a um horizonte mais longo, porque, de certa forma, ela nos remete ao processo de ocupação humana no planeta, ao longo dos últimos milênios. A gente veio ocupando o planeta de uma forma, a partir do momento que a gente foi inventando e desenvolvendo tecnologias, na medida em que a gente foi ocupando mais os espaços, né, do planeta, e a gente, enquanto espécie, a gente ocupou lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares mais frios, lugares mais quentes, e a gente foi alterando muito as paisagens. E a partir do século XIX, alguns pensadores, pesquisadores, que estão na linhagem de vocês, aí, que é o Darwin, Haeckel, Wallace, entre outros, que foram percebendo, né, essas transformações, esses problemas, e a gente tem então a primeira unidade de conservação criada no mundo no final do século XIX, mas em função desses processos aí. Ao longo do século XX esse debate continuou, vários outros países, né, foram criando essas unidades. O Brasil criou a primeira então em 1937, que é o Parque Nacional do Tatiaia. Em 76 a gente tem em 74, se eu não me engano, a gente tem a criação do primeiro parque, a primeira unidade de conservação, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e a nível municipal então em 81, seria meio que essa trajetória. Como um dos recursos que é mais importante para a vida é a água, os recursos, né, mais necessários, o que motivou a criação do Parque da Lagoa do Peri em 81 foi exatamente o recurso hídrico. Né? O primeiro artigo fala que o grande objetivo da unidade é a proteção do manancial. A gente sabe que para proteger o manancial a gente precisa proteger o seu contexto. Né? Então, por isso as florestas também foram conservadas, o processo abiótico também. Então, com esse objetivo, né, de conservação do recurso hídrico, então, por conseguinte, era necessário a conservação da biodiversidade, da paisagem. E isso, na época, também incluiu a proteção de uma paisagem cultural também, que é o Sertão do Ribeirão. Então, naquele momento, a unidade foi criada com 3 zoneamentos: as reservas biológicas mais intangíveis, né, da proteção, a área de lazer, que era aqui na Baixada, que incluiria a Restinga e o Espelho d'Água, com o objetivo de lazer, esse lazer que a gente está percebendo aqui, né, e outros, e a paisagem cultural no sentido da conservação então, das atividades que aquela população desenvolvia já de forma centenária, né, que é a produção os sítios, os animais, a produção de alimentos.
que acontece que em 2000 a gente tem uma novidade importante a nível de unidade de conservação, a nível do Brasil, que é a criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é a Lei 9985 de 2000. Essa lei ela veio para regularizar os processos de criação e implantação do SER. Os procedimentos, até então nós não tínhamos os procedimentos claros, como é que eram os procedimentos, quem que cria, como cria, né? E o SNUC traz isso, traz os objetivos, traz os procedimentos de criação, a necessidade de estudos preliminares, necessidade de estabelecimento de marcos, né, georreferenciados, nome, categoria, né, as justificativas, né, que levam então o poder público a criar uma unidade de conservação, porque sempre é o poder público que cria uma unidade de conservação, seja em nível municipal, estadual ou federal. Mas o SNUC então traz algumas novidades e alguns conceitos que são modificados, e um deles é que ele estabelece as categorias. Dois grupos de unidades de conservação, de proteção integral e um de uso sustentável. Então hoje, se o objetivo é criar uma unidade de conservação, seja em qualquer nível, né, dos poderes, é preciso que seja uma categoria dessa. Qualquer outro nome, designação, não vai estar depois sendo possível cadastrar no Sistema Nacional, não vai ser entendido como unidade de conservação. Então tem que ser esses que estão estabelecidos e cada qual vem com uma característica, um conceito e tal. No caso de parque, o que teve de novidade é que os parques, que no caso municipal tem que ser Parque Natural Municipal, eles são uma categoria que hoje só permite... não é permitido mais a propriedade privada, ele tem que ser de domínio público. Então, estação ecológica, reserva biológica e parque, hoje, de acordo com o SNUC, sempre que o município, o Estado ou o governo federal criar uma unidade nessa categoria, ele tem que estar ciente de que isso implica num processo depois de regulação fundiária, desapropriação. E aí nós tínhamos um problema, porque se nós fôssemos levar essa lógica legal na Lagoa do Peri, nós íamos ter que desapropriar todas as pessoas de comunidades tradicionais que estão morando aqui dentro, no como sertão do Ribeirão, onde nós temos mais ou menos hoje umas 50 famílias, uns 6 engenhos funcionando, né? Então a gente teve que fazer um processo diferente. Vai fazer algum tempo atrás, aí, alguns 5 anos, a gente começou o processo então, de ajuste das unidades de conservação, no sentido de regularizar ela. Fizemos a da Galheta, fizemos das Dunas Lagoa, do Maciço, Lagoinha do Leste. E na Lagoa do Peri, então, iniciamos todo um processo junto com o Conselho Consultivo e junto com esse conselho bastante robusto, porque nós temos a Universidade Federal, a UDESC, o Instituto Chico Mendes, IMA, ONGs e comunidade, né? Em conjunto a gente chegou à conclusão que a melhor categoria então para a Lagoa do Peri seria de monumento natural. A gente preservaria a biodiversidade, o manancial hídrico e a paisagem cultural, esses 3 tesouros que a gente diz que nós temos aqui, né? O tesouro da água, da biodiversidade e da cultura, que todo o seu simbolismo. E aí a gente ficou 1 ano e pouco nesse processo, esse processo resultou num projeto de lei, num relatório técnico, foi encaminhado à Câmara e vai fazer mais ou menos 1 mês e pouco, foi aprovado e sancionado. Então hoje a Lagoa do Peri é monumento natural municipal da Lagoa do Peri. A questão então do recurso hídrico tem total relação com a proteção que o parque estabeleceu, né, no início na forma de bacia hidrográfica, agora ele expandiu, né? A gente vai ter o maior afluente, o maior tributário aí da lagoa vai ser o rio Ribeirão Grande, que é essa região de paisagem cultural, uma das características dela é que elas formam vários vales, né? Então juntam 3 microbacias, né, 3 valezinhos, eles se juntam na Cachoeira do Sertão, Cachoeira da Carabina também conhecida, e aí desce, junta 2 bacias e é onde no sertão de cima, sertão de dentro, onde vem o rio Cachoeira Grande, ele se junta com toda essa água do sertão. E aí então a gente vai ter um grande aporte de água, né? E o segundo tributário seria da área de reserva biológica, então, né, o segundo maior tributário, que é o rio Cachoeira Grande. E aí é uma parte onde as encostas são mais inclinadas e tudo, né, mas drena boa parte ali desse maciço sul, que a gente estava falando.
Então, com certeza, a floresta umbrófila densa de encosta aqui, sendo preservada, ela vai vai estar ajudando a preservar a qualidade da água, né? E a Lagoa do Peri, como o Gabriel falou, hoje ela permite que então o leste e o sul da ilha vivam. Só isso. E com tudo que a vida traz, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar o norte da ilha vive do aquífero do Inglês e Rio Vermelho, que são áreas conservadas também. Se nós pegarmos o pessoal do centro da cidade, ali, continente, eles estão recebendo a água dos pilões de Santa Marta. É outra unidade de conservação, Serra do Tabuleiro. Então a gente poderia dizer que só por isso já valeria essas unidades de conservação, ou seja, elas permitem que essa população viva. Enquanto vegetação, nós temos aqui duas vegetações, vamos dizer assim, mais básicas, né? Nós temos a vegetação mais de restinga litorânea, que está na planície, e tem uma umbrófila densa, que a gente chama de matanta de encosta, né? Depois tem outros tipos de habitats, que a gente tem alguns banhadinhos, né? Tem o costão, mas a nível geral é isso, né? E toda essa área da restinga foi bastante impactada, ela foi bastante desmatada no processo agrícola, então é possível depois perceber hoje muita presença de exótica invasora, principalmente pinos e eucalipto, porque quando houve o abandono dessas roças na década de 70 se introduziu essas espécies, né? Aí elas foram para os ladinos. Então, mas aqui aqui a vegetação é como uma rampa, né? A gente vai para a vegetação de praia, se a gente conseguisse fazer um corte, se a nossa vegetação ali ela estivesse toda aqui aparecendo aqui, e toda preservada, a gente vai ver que ela é uma rampa. Ela vai vindo, né, do zero da praia, e na medida em que ela vai se afastando então do efeito da salinidade, do efeito do vento, vai ganhando solo mais profundo e tal, ela vai ganhando estrutura, novas espécies vão chegando ali, espécies que não têm muita resistência liberada, né, de praia, ali nós vamos ter espécies mais resistentes ao sol, ao sal, isso e aquilo, vai indo. Lá tem um rebaixamento, porque daí no Pontal é um alagado, é uma turfa, daí também é uma fitossociologia mais, né, mais adaptada àquela situação. E as encostas aí a gente teve bastante alteração também, né, e a gente então tem todos os tipos de sucessões aqui dentro, nós vamos ter do que a gente chama ali como manezinho, que é o sapé, né, que seria o erval. Aquele primeiro erval, quando abandonou o pasto, começa a ter um erval. Nós vamos ter a capoeirinha das vassouras, capoeiros, capoeirões, as florestas secundárias e as primárias ainda talvez com esse gradiente que o Gabriel falou de mais brando, né, até um desmatamento mais intenso até o mais brando. Temos de todas essas configurações. Hoje isso não é só aqui, no município como um todo, é como o Gabriel falou. A gente, para conhecer nossa vegetação, não basta conhecer geografia, biogeografia, nem biologia. É importante conhecer, mas é importantíssimo conhecer a história, né? Então temos que conhecer a história da ocupação. A história da ocupação é fundamental para entender essa paisagem, o porquê que nós temos essa concha de retalhos na nossa paisagem. Como a gente falou, nós tivemos uma intervenção muito grande aí da nossa fauna e perdemos muitas espécies, como eu falei. No caso da flora também teve espécies que foram muito procuradas pelo ciclo econômico. Então as perobas, as canelas, o cedro, o bicuíva, óleo, são hoje espécies raras, né? Então que a gente tem algumas colônias, vamos dizer assim, que sobraram, alguns, né, que a gente ainda não tem nem estudo suficiente para saber se eles têm viabilidade, se não é preciso a gente fazer alguma intervenção, né, trazer um pouco de mais. Mas então assim, são espécies hoje, né, que são importantes, que nós temos aqui com porte. São espécies matrizes que de 1 metro de diâmetro no seu DAP, né, árvores que têm a sua estrutura, né, toda de 30 a 35 metros. Então essa composição, né, que é importante, essa composição da estrutura, né, uma estrutura primitiva, né, então nós temos aqui, se a gente puder ir lá na primária, a gente vai entrar num túnel do tempo do ponto de vista biológico, né, da nossa estrutura florestal. Da mesma forma que se nós entrarmos no exame do Zeca lá naquele escuro lá, nós vamos entrar no túnel do tempo da nossa cultura. Nós vamos conseguir sentir um cheirinho de como é que era a cultura, né, se a gente pegar aquela lambicada lá assim, né, com a paisagem de fundo e um galo cantando e uma bergamota uma amarelinha, a gente vai, e aí na mata também a gente tem essa né, e aí esse olhar é importante, é um olhar que, né, que a gente vai educando. A história da ocupação da bacia da Lagoa do Peri teve início no desenvolvimento da freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, instalada em 1761.
auxiliando a constituir, posteriormente, a comunidade do Sertão do Peri. A agricultura era a atividade principal das famílias provenientes do núcleo do Ribeirão e que se estabeleceram nas partes elevadas do sul da bacia. Com a criação do Parque Municipal em 1981, a comunidade do Sertão do Peri passou a fazer parte da área de paisagem cultural e a manutenção da cultura local da comunidade é assegurada por decreto. Na ida para o sertão, ainda pela costa de cima, passamos pelo engenho desativado de Dona Marília e sua família. Nós compramos, ele estava desativado, já estava quase ruim, né? Aí a gente comprou e começamos a restaurar. Mas até aí a gente não tirou as peças do local. Legal. A construção dele é de 1890. Esse madeiramento dele muito grosso, é o mesmo. É o mesmo. Né? Tudo, o tamanho dele é o mesmo. Depois aqui mais tarde a gente aumentou para os lados, né? Para fazer quarto, banheiro. A chave de canela e a bitter. A bitter era aquela com o único tipo de ervas. Que tem aquela boca digestiva e é boa para gripe. Isso, né? Quem tomar agora pode experimentar, tá aqui, tá de canela. Eu vou aceitar Eu vou aceitar também. uma provinha. No entanto, a implantação do parque, aliada ao declínio das atividades agrícolas, contribuiu decisivamente para a decadência da atividade local. E não podia plantar, não podia derrubar, não podia não sei o que, não sei o que. Daí foram, não dá pra fazer nada, então não sei o que. Daí foram terminando. Segundo o IPUF, existiam 19 engenhos na área de paisagem cultural no final da década de 70 e 50% já paralisados. Atualmente, restam apenas 3 engenhos de farinha e 2 alambiques. Subindo para o sertão, também paramos no alambique do Zeca, que Mauro citou quando falava sobre a paisagem cultural, mas Zeca nos pediu para não filmar por dentro. Por falta de informação, assistência e alternativas para substituir e adaptar as atividades agrícolas desenvolvidas, muitos daqueles que integravam a população original foram abandonando suas propriedades e passaram a viver em áreas mais urbanizadas. Em um dos últimos alambiques da região, seu Aldilson e seu sobrinho André nos mostraram mais do funcionamento do alambique por dentro. Não. Aí que faz a fermentação. Aí depois daqui, vem com o alambique. Nossa. Aí bota fogo. Passa pela serpentina aqui dentro d'água. Serve o choque térmico, né? E o fogo lá faz evaporar o caldo, né? Aí destila e passa pela serpentina e sai a cachaça aqui dentro. Aqui tá saindo a cachaça. Caramba, meu. Ouve cachaça. É cascata de cachaça. O alambique aqui, tipo assim, a história é velha, né? Mas o alambique tá 5 anos ficando. Tá fazendo 5 anos, né? E faz 15 anos que eu comprei o terreno. Mas assim, ó, nas antigas, né? Passado foi do meu bisavô, do meu avô. Daí já fazia cachaça. Aí depois os velhos foram morrendo, foram passando de filho e tal. E depois terminou, parou. Daí quando eu montei aqui, daí eu botei Indaiá, por isso tem a placa, Indaiá, botou a pingar. Indaiá pela história, porque quando meu bisavô comprou o terreno, né? Sim. Existia um pé de coco Indaiá. Daí por isso que é o nome aqui é Indaiá. As leis de proteção na área de paisagem cultural têm enorme importância na preservação, pois alguns fatores das atividades locais causam danos ambientais aos recursos hídricos, solo, vegetação e saúde dos moradores. Acho que nós podemos provar mais uma cachaçinha daquelas, pode ser? Bora! Show de bola, valeu!